Eles ficavam jogando bola, e aqui é jogando bola mesmo, não era nem futebol, né? Na Praça do Coreto, e começa a ir pessoas das cidades mais próximas para conhecer esse jogo novo, que os goianos, né, não conheciam. E ele vem sendo trazido pela estrada, e vem para Goiânia. Início do século XX, Goiás era um grande território. O que é hoje o Tocantins ainda fazia parte do nosso estado. A população era pequena, estradas quase não existiam. Chegar aqui só no lombo de animais. A ferrovia, cortando o sudeste goiano, ainda não era realidade. Mas essas dificuldades não foram obstáculo para que o esporte mais popular do planeta chegasse na terra dos goiáses. Na primeira década do novo século, um estudante goiano que morava em São Paulo trouxe a novidade. Walter Sócrates do Nascimento era goiano, mas estudou em São Paulo, lá se apaixonou pelo futebol. Quando retornou a Goiás, a cidade de Goiás, a antiga capital, em 1907, ele foi um dos iniciadores do futebol goiano. É um nome marcado na história do futebol goiano como um símbolo de início dessa atividade aqui. Organizava jogos recreativos no Largo do Chafariz, ficava no centro da cidade de Goiás. E era uma atividade essencialmente recreativa. Os times não tinham exatamente 11 jogadores, o campo não tinha as dimensões oficiais. Era uma atividade que a gente chamaria hoje de bate-bola, um momento de lazer, de divertimento, mas foi o início das atividades do futebol em Goiás. Logo depois de nossa chegada a Goiás, meu irmão Walter e Renato Lacerda introduziram entre a rapaziada o jogo de futebol. Em 1907, o Largo do Chafariz, tão quieto, tão tranquilo, passou a ser agitado pela algazarra dos jogadores de futebol. De vez em quando, o vitorioso brado de gol ecoava de lado a lado da praça, entrando pelas casas adentro. Como um eco, as crianças nos quintais repetiam: gol, gol, gol! Desde então, a nova palavra introduzida no vocabulário de Goiás foi se estendendo. Deixou o Largo do Chafariz, desceu rua abaixo, atravessou o Rio Vermelho, abandonou os limites do município da capital e inundou todo o estado. Eles ficavam jogando bola, e aqui é jogando bola mesmo, não era nem futebol, né? Na Praça do Coreto, e começa a ir pessoas das cidades mais próximas para conhecer esse jogo novo, que os goianos, né, não conheciam. E ele vem sendo trazido pela estrada, que vem para Goiânia. É ali que chega, como se fosse assim, o começo, chega ali em Goiás. Aí ele vai ramificando. Você encontra time de futebol, Pirenópolis, 1913. Aí depois, 13, 14, Catalão, Anápolis, Morrinhos. Então o futebol goiano está aí. Ele começa em Goiás, na cidade de Goiás, e ele vai ramificando. No ano de 1918, em Rio Verde, na região sudoeste, os players da equipe que levava o mesmo nome da cidade desfilavam elegância. E não ficava por aí. O Rio Branco, também de Rio Verde, mostrava que a rivalidade com a vizinha Jataí não era nada de novo. Nessa época, era comum chamar o futebol de esporte bretão, justamente por ter surgido em sua forma moderna na Inglaterra. Não por acaso, o vocabulário era rico em expressões inglesas. O que dominava era essa linguagem, que era uma espécie de importação, né, dos temas da língua inglesa, né? O corner é o atual escanteio. O keeper era o goleiro. Antes da linha meio de campo, você tinha ali, naquela época praticamente tinha 3 elementos, que era o alvo direito, o center-alvo e o alvo esquerdo.
No início, devido às dificuldades de transporte, o intercâmbio maior do futebol de Goiás acontecia com cidades do vizinho estado de Minas Gerais. O Triângulo Mineiro teve muita influência sobre o futebol do sul de Goiás, principalmente a cidade de Uberaba. Ela exportava jogadores, exportava a própria cultura do futebol que estava nascendo no interior do país. Quando você fala Estrada de Ferro, você está indo para que lado? Catalão. Aí você encontra, né, o time de Catalão. É um pouco próximo a Morrinhos, não tão distante, mas mais distante que a cidade de Goiás. Aí você vê que está próximo a Minas, então tem essa questão de estar próximo. Mas ela vai ter um boom nessa década de 20, bem também na década de 30. Aí depois que os times de Goiânia começam a surgir na década de 40, aí ele dá aquela caída. A princípio eram estradas de terra, caminhões, algo muito comunitário, muito improvisado, mas sempre muito festivo também, atraía toda a comunidade local. É um momento em que a economia de Goiás ganha força, se dinamiza, e também as atividades culturais, entre elas o futebol. Mas qual foi o primeiro grande time de futebol de Goiás? Atlético ou Goiânia? Nenhum dos dois. Uma década antes da nova capital ser inaugurada, uma equipe da região da Estrada de Ferro já se destacava. Para alguns pesquisadores, esse time foi o primeiro campeão estadual. Um time e uma cidade se destacaram nesse processo, foi Catalão. O time do Catalão Futebol Clube, que ganhou o apelido de Leão do Cerrado, ele foi um time muito vencedor nas disputas entre clubes do interior, a ponto de ser declarado campeão extraoficial de Goiás no ano de 1923. Não era um campeonato oficial, não pode ser considerado o primeiro campeonato goiano, mas ele foi um time que ganhou fama como o melhor do estado na época. E por isso esse título, que é um título cultural, um título folclórico, de campeão extraoficial de Goiás. Eles cobram que o time de Catalão foi o primeiro campeão, mas não havia a formação ali de um campeonato. Formaram um time, disputaram ali com o Anápolis uns jogos amistosos, ganharam e aí se estabeleceram que foram os primeiros campeões. Essa coisa de não ter um campeonato ainda, não ter uma federação, né? Então é meio complexo, mas realmente foi era um time grande para a época, né? Inicialmente, os campeonatos todos eram municipais, não havia campeonato estadual, porque as viagens entre as cidades eram muito mais difíceis. Cada viagem de um time a outra cidade era considerado um festival, um momento de grande festa, chamado até de caravana esportiva. Por isso o que predominava na época eram campeonatos municipais, o que valoriza ainda mais esse título extraoficial do Catalão Futebol Clube. Toda cidade rapidamente fundava a sua liga, tinha os seus clubes, mas não havia grandes clubes reconhecidos do ponto de vista estadual, né? Não havia campeões goianos. Só quando surge a Federação Goiana de Futebol, que os campeões de Goiânia passam a ter esse status de o campeão da federação, portanto, eram os campeões do estado. Nas grandes cidades goianas, a rivalidade entre as equipes locais sempre foi muito grande. Em Anápolis, a Anapolina e o Anápolis, ainda com seus nomes originais, não se bicavam desde os anos de 1940. Em Anápolis havia uma divisão entre dois grandes times, que era o União Operária e o Anápolis. Um era o time da elite, o outro era o time das classes populares. Depois eles inclusive mudaram de nome. O que era Anápolis é hoje o Anapolina, e o que era União Operária é hoje o Anápolis. Essa disputa, que tinha traços inclusive sociais, ela permaneceu ao longo do tempo, a tal ponto que durante o regime militar se dizia que o Anápolis era o time do MDB e a Anapolina era o time da Arena. Outro caso pitoresco, bem interessante do futebol em Anápolis, houve uma final de um campeonato municipal e a disputa era entre Ipiranga e Anápolis. Mas o Ipiranga havia marcado uma excursão, não poderia disputar a final. Então, eles solicitaram a Anapolina que disputasse no lugar deles, mas com a camisa do Ipiranga. Então, houve uma final em que jogaram Anápolis contra Anapolina.
mas o Anapolina jogando vestido de Ipiranga, o que mostra que a rivalidade do Anapolina é com o Anápolis mesmo, com o Ipiranga nem tanto. Quem ganhou o jogo foi a Anapolina, vestida de Ipiranga. Já tivemos também algumas rivalidades que literalmente terminaram em morte dentro das 4 linhas. Há um caso que eu cito logo no início do meu livro, que era uma disputa entre 2 cidades, isso era muito comum no início, e o jogo estava 5-0, era uma disputa entre Uruana e Paredão. Em determinado momento, o goleiro de Paredão, ele segurou a bola e caiu morto no chão. O jogo encerrou e os atletas de Uruana, eles saíram pela cidade gritando: foi 5-0 e 1 no cemitério. Quer dizer, nem a morte do goleiro evitou a comemoração dos atletas que venceram o jogo. A presença feminina em estádios de futebol não é coisa de hoje. Nos primórdios do esporte bretão, as mulheres já ocupavam as arquibancadas. Um dos termos mais populares do vocabulário futebolístico surgiu com elas. E, inclusive, o nome, no Brasil, o nome torcida vem das mulheres. As moças que iam à arquibancada acompanhar os jogos, elas retiravam as luvas e ficavam torcendo, o que demonstrava a ansiedade delas com o jogo. De tanto torcer a luva, elas ganharam o apelido de torcedoras. Isso depois foi usado também para os homens, foram chamados de torcedores, e para o conjunto de espectadores, que foi chamado de torcida. Então hoje, quando se fala em torcida e torcedores, esse é um apelido que vem da participação feminina no estádio. Nós estamos falando ali de mulheres que são de uma classe média e classe alta, nós estamos falando de um eixo Rio-São Paulo, mas se nasce ali, a partir das narrativas dos cronistas esportivos, essa palavra torcedoras, por elas estarem com seus lencinhos, as suas fitas, agoniadas torcendo pelos seus maridos, seus filhos, seus pais. Elas estão ativas na organização, no suporte disso tudo. Todo esse juntar de pessoas vai gerar comunidades, e todas as comunidades estabelecem suas redes de apoio. E essas redes de apoio, elas sempre nascem a partir das mulheres. É uma que cuida do filho da outra, é uma que arruma o trabalho para o esposo da outra, é sempre que conversa com o próprio marido para ajudar a escola para o filho da outra. Então, nós estamos falando aí de um envolvimento da família. Os garotos, os homens, jogavam futebol e essas mulheres lavavam os uniformes, faziam comida para antes e depois dos jogos, estavam sempre presentes nos jogos. Isso só é possível pensar essa figura marcante feminina em um time popular, tal como o Vila Nova. Aqui no Atlético, a participação feminina, popular, da comunidade, é algo que marca desde os seus primórdios. Nós temos fotos no livro de José Mendonça Teles da Maria Fã, que seria uma torcedora símbolo ainda quando se assistiu os jogos no estádio Antônio Ascioli, em bancos de madeira. A lista pró-estádio para a construção do primeiro estádio de Goiás foi o Comitê Feminino de Torcedoras. Esse estádio, infelizmente, não foi construído. Apenas depois, em 1941, é que o interventor Pedro Ludovico, com recursos públicos, deu início à construção do Estádio Olímpico, que existe até hoje na cidade de Goiânia. Logo depois, nos anos 50, nós temos a dona Maria Leila Lopes. Foi eleita a rainha das festas que ocorriam aqui no estádio Antônio Ascioli, rainha da festa junina, e depois, em 1970, 71, ela funda a torcida feminina do Atlético. Então, as mulheres sempre muito presentes na arquibancada, enquanto uma grande força da torcida atleticana. É muito satisfatório para qualquer torcedor do Vila Nova que nós temos a Nega Brechó, que sempre teve muito espaço e muito respeito dentro da torcida do Vila Nova. Quando eu comecei a torcer pro Vila, era a época da mini saia. Eu ia pro Cê Adorar, uns pernão lindo, sabe? Ia pro Cê Adorar, dançava de mini saia, o povo ficava tudo olhando pra mim. Que nega linda, mas eu gostava demais, só gostava de goró e torcer pro Vila. E aí foi história e a mulherzada começou a acompanhar a Nega Brechó. Pós movimento da ditadura, que nós vamos ter uma nova circulação nas cidades, ali na década de 70, final da década de 70, você tem uma Nega Brechó em todos os espaços do futebol em Goiás, né? Em Goiânia principalmente. E você pensar o que é importante disso, pensando em representatividade, que é, se ela está lá, nós também podemos ir. Mas para além disso,
Pensando o futebol como um espelho da sociedade, você ter uma mulher negra como símbolo, isso é muito importante. Mulher, ela não tem direito só no fogão, não. Ela tem direito na cozinha, no fogão, na cama, no estádio, no boteco, em qualquer lugar. Eu tenho o prazer de falar que a torcida feminina no estádio de Goiás é maior do que todos os times que no futebol goiano, por causa de mim. Eu arrastei a nação colorada para dentro de Serra Dourada. Faço questão de ser chamada de Nega Brechó, que é o meu slogan, o meu zap, a minha vida, a minha identificação com Vila. Meu coração é vermelho, só vermelho no meu... Futebol. Jornal A Voz do Povo, 7 de abril de 1931. Realizou-se na tarde de domingo último, no estádio do Areião, o anunciado encontro entre os valorosos times de Anápolis Esporte Clube e União Goiana, da cidade de Goiás. O jogo foi oferecido ao senhor doutor interventor federal, que foi representado pelo doutor Domingos Velasco, nosso prezado companheiro de redação e secretário de Segurança Pública. O resultado foi o seguinte: Anápolis 2, União 2. No próximo número daremos notícias mais detalhadas do memorável encontro. Esse jogo não é 1 a 1. Se o meu clube perder a Zuzu. Ah, olha, o jogo não é 1 a 1. Se o meu clube perder a Zuzu. O meu clube tem time de primeira, sua linha da canta é artilheira. A linha média é tal qual uma barreira. O centro corre bem na dianteira. A defesa é segura e tem rojão. E o goleiro é igual um paredão. Esse jogo não é 1 a 1. Se o meu clube perder a Zuzu. Mato 1, mas o jogo não é 1 a 1. Se o meu clube perder a Zuzu. É encarnado branco e preto, é encarnado e branco. É encarnado preto e branco, é encarnado e preto. É encarnado branco e preto, é encarnado e branco. É encarnado preto e branco, é encarnado e preto. O meu clube jogando, eu aposto. Quer jogar um empate é pra você. Dou usura a quem aparecer. Um empate pra mim já é derrota. Mas confio nos craques da pelota. E o meu clube só joga é pra vencer. O meu clube tem time de primeira. Sua linha da canta é artilheira. A linha média é tal qual uma barreira. O centro corre bem na dianteira. A defesa é segura e tem rojão. E o goleiro é igual um paredão. Esse jogo não é 1 a 1. O meu clube perder a Zuzu. Mato 1, mas o jogo não é 1 a 1. O meu clube perder a Zuzu. É encarnado branco e preto, é encarnado e branco. É encarnado preto e branco, é encarnado e preto. É encarnado